Aleluia. Hoje nós estamos falando, de Débora, e é uma mulher cuja história é muito conhecida. É uma mulher que se destacou, como o mesmo devocional falou, pela sua coragem, pela sua determinação, mas principalmente foi uma mulher que se destacou por causa da sua submissão a Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que o Senhor, ele tem um chamado para cada uma de nós. Algumas foram chamadas para o lar, outras para as nações, como a gente já até falou sobre isso. Mas isso não significa que o seu chamado não é relevante. Porque muitas mulheres acham que porque foram chamadas para o lar, o seu chamado não é tão relevante como o daquela mulher que foi chamada para as nações. Mas olha que interessante. A Bíblia diz que Débora, ela tinha um marido, e o nome desse marido era Lapidote. E é interessante porque ela já ali, antes de ser profetisa, ela era esposa. Eu não sei se você consegue entender, mas o que o Senhor está nos ensinando é que não são os títulos que nos fazem grandes, mas que o que realmente nos torna grandes é o quanto nós temos compromisso com Deus. Débora não foi escolhida porque era melhor do que os outros. Provavelmente ela também não foi escolhida porque era mulher, porque naquela época não era algo tão comum assim. Mas com certeza havia algo nela que a diferenciava dos demais. Foi uma mulher que se posicionou. Sabe, o povo estava sofrendo e ela se posicionou obedecendo à voz de Deus e orientando aquela nação. Mulher, talvez você não foi chamada para orientar uma nação, mas talvez você foi chamada para orientar os seus filhos, para orientar a sua família, para dar direção a pessoas que lhe procuram pedindo um conselho, pedindo ajuda em oração. Talvez você não foi chamada para ser conhecida nas mídias sociais. Tudo bem por isso. O que importa é que o Senhor te conhece. E eu acho linda a história de Débora, porque além dela se destacar, fazendo algo que não era comum, ela não se preocupa em receber honras, em receber glória. É tanto que ela não tinha planos, vamos falar dessa forma, de ir com Baraque. Porém, Baraque disse: olha, eu só vou se você for. E aí ela foi. E é interessante porque ela vai dizer a Baraque que Deus vai dar a vitória por mãos de uma mulher. E todo mundo, acredito eu, que antes, de ler, imagina que seja ela mesma. Mas Deus dá a vitória por meio de Jael, que nós conhecemos a história também. E aí vem o que eu acho mais incrível. É uma mulher que não se preocupava em receber glória, porque ela poderia, realmente querer ser a solução, mas ela entendia que Deus a usava e que através dela poderia usar outros também. E eu acho lindo, porque Deus poderia sim ter usado Débora para fazer, para dar o livramento, ou poderia ter usado até mesmo Baraque, mas ele escolheu usar Jael. E o que é que eu entendo com isso, Luana? O que eu quero falar hoje é sobre disponibilidade. É você estar disponível para ouvir a voz de Deus e então obedecer aquilo que Deus tem falado. Amadas, eu sou mulher e eu tenho convicção que muitas das vezes é difícil para nós, mulheres, abrirmos mão de algumas coisas. Às vezes é duro para nós termos que abrir mão do controle. Por exemplo, quando a Bíblia diz que nós devemos ser submissas aos nossos maridos, isso para nós soa como algo terrível. Mas eu preciso entender que a partir do momento que eu me caso, eu não sou mais uma mulher, simplesmente. Daquele momento em diante eu me tornei esposa. E agora eu sou uma só carne com o meu marido. Então o que atinge ele me atinge também. Mas o que me faz, o que me alegra, automaticamente irá alegrá-lo também, porque somos dois em uma só carne.
E talvez você ache ruim essa questão de se submeter. Mas eu quero te dizer que quando nós entendemos que a submissão nada mais é do que andar lado a lado, o problema é que as pessoas hoje elas têm uma ideia errada dos princípios bíblicos. O Senhor não falou que a mulher iria simplesmente ser um capacho, alguém que faz tudo que o outro quer. Não era isso, gente. Pelo contrário, Deus ele disse: olha, eu vou fazer uma mulher, uma adjuntora, alguém que estará lado a lado, alguém que estará auxiliando. Você foi chamada por Deus, mulher, para exercer um chamado de ser auxiliadora. E isso começa dentro da sua casa. Eu vou falar sempre isso. Não adianta nós termos um ministério muito conhecido, as pessoas saberem os nossos nomes, se o preço para isso, por exemplo, for perder o meu lar. Luane, dá para ter as duas coisas? Dá. Mas isso não se trata de conseguir, isso se trata de ser chamada por Deus para fazer algo específico. Eu não posso, amadas, querer ir além daquilo que Deus me chamou para fazer. Débora foi chamada para ser juíza. Deus chamou Baraque para liderar o exército. E chamou Jael para dar ali o fim àquela guerra. Pronto, cada um cumprindo a sua missão. Se você foi chamada para cuidar da sua casa, faça isso com excelência. Se você foi chamada para ir às nações, faça isso com excelência. Mas se você foi chamada para cuidar dos seus filhos, faça isso com excelência. Se o Senhor tem usado você, te deu um dom e você tem um trabalho, faça com excelência. Faça o melhor que você puder no lugar aonde o Senhor te colocou. Porque eu tenho certeza que o que mais agradará ao coração do Senhor é a nossa disponibilidade em obedecer, em cumprir a missão que Ele nos deu. Deus abençoe. Um forte abraço.